O tempo tem passado tão rápido ultimamente, em praticamente 2 meses irei completar meus 22 anos de idade. E nesse vídeo, eu resolvi trazer para vocês 21 aprendizados que eu tive aos 21 anos de idade. Se você não me conhece, eu sou o Andrew, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui no meu canal eu gosto de trazer vídeos que falam sobre reflexões de coisas da vida e também gosto de falar sobre a criação de conteúdo para a internet e dar dicas para pessoas que querem começar a gravar vídeos para o YouTube e a criar conteúdo no geral para a internet, especialmente o YouTube. Sem mais delongas, vamos às 21 coisas que eu aprendi aos 21 anos. A vida é uma corrida. Quando eu cheguei no início da vida adulta, tudo acelerou e a vida se tornou uma corrida maluca, literalmente. Nessa fase da vida, tem aqueles que escolhem fazer faculdade, tem aqueles que preferem trabalhar, ou então tem aqueles que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, e a gente se vê na posição de decidir muitas coisas. Qual a nossa profissão, ter uma vida social, se a gente vai estudar bastante, se a gente vai fazer alguma coisa diferente, se a gente vai ficar parado, estagnado. A gente necessita de ter dinheiro para pagar as nossas contas, começar a ser independente e muitas outras coisas que a vida começa a exigir de nós quando chegamos na casa dos 20 anos. E isso nos coloca num caminho perigoso, o caminho da comparação. Começamos então a nos comparar com as pessoas ao nosso redor, começamos a questionar por que fulano, por que ciclano já tem tantas coisas conquistadas e eu ainda não tenho? Por que será que existem pessoas que estão à minha frente? Será que eu sou um fracasso? E muitas vezes pode ser verdade o fato de que tem pessoas adiantadas a você. De fato, tem pessoas que estão à nossa frente. Mas não quer dizer que não iremos conquistar o que a gente pretende conquistar. Não quer dizer que onde estamos hoje não seja algo bom. Precisamos entender que cada indivíduo, cada pessoa tem uma história diferente, cada um tem o seu meio de conseguir as coisas. Algumas pessoas terão mais facilidade, outras pessoas não terão tanta facilidade. Infelizmente esse é o mundo não é justo com todo mundo, nem todo mundo terão as mesmas oportunidades. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi com 21 anos. E também não significa que aquelas pessoas que já estão adiantadas sejam melhores que eu ou que eu não seja merecedor do que eu quero. Esses pensamentos costumam nos confundir e fazer ter raiva, o que pode nos estagnar, deixar a gente parado e querer desistir de tudo. Mas aceite que as coisas virão no seu tempo. O que eu quero dizer com isso tudo é que para ganhar a corrida da vida, ou então seguir nessa corrida, é necessário que você aceite a sua própria velocidade, independente de qual for. No meu caso, é isso que eu estou buscando aceitar, o meu tempo e a minha velocidade. Apesar de ter apenas 21 anos, a vida já me cobrou muito esforço. E nem sempre se esforçar é garantia de sucesso. Isso envolve questões de oportunidades e como o mundo nos vê. A meritocracia não é justa. Mas eu comecei a aceitar que eu tenho capacidade de chegar aonde eu quero chegar. E que eu também tenho o merecimento de alcançar aquilo que eu almejo. E ninguém pode me tirar isso. Ninguém pode me obrigar a seguir um fluxo que eu não queira ou dizer como seguir a minha vida. A segunda coisa que eu aprendi é que descansar é essencial. Já que nós falamos de velocidade e que a vida é uma corrida, às vezes vai ter momentos em que é preciso pisar no freio, reduzir essa velocidade e até mesmo parar um pouco. Eu sou um tipo de pessoa que não funciona com pressão a longo prazo. Às vezes fazer uma coisa pressionado é bom para que a gente consiga aprender a lidar com a pressão, a lidar com a correria do dia a dia e entregar uma coisa de qualidade num tempo determinado. Mas a pressão em um tempo estendido pra mim não funciona. Eu me sinto cansado, esgotado e essa pressão generalizada me faz irritado, me deixa cansado e eu não consigo entregar nada. Se tenho muitos afazeres acumulados, muitas coisas pra fazer, muitas responsabilidades e muitas tarefas pra lidar sozinho, eu acabo me paralisando. Mas daí aparecem algumas pessoas pra falar: ah, mas todo mundo tem obrigações e todo mundo dá conta de fazer isso. Todo mundo dá conta do recado. Fulano faz isso e aquilo e dá conta e ainda não reclama.
se vira. E aí que tá o negócio. Fulano consegue, eu não. E possivelmente, fulano terá problemas sérios de saúde no futuro por simplesmente fazer um monte de coisas e não parar nem um minuto para descansar. Isso somente para mostrar que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Descansar, para mim, hoje é primordial. O cérebro precisa descansar e o corpo também. A terceira coisa que eu aprendi é que as pessoas se tornam individualistas e indiferentes. É quando a sua vida parece não ter importância para as outras pessoas e que elas simplesmente não ligam para nada que acontece contigo. Isso, infelizmente, é absolutamente normal. E existem vários tipos de pessoas também, não vamos generalizar. Às vezes tem aquelas pessoas que parecem não se importar tanto. É o comportamento delas, mas não necessariamente que elas não se importam com você. Mas é muito comum você se apegar a certas pessoas, compartilhar tudo da sua vida e elas simplesmente não ligar. Ou então compartilhar aquela situação ruim em que você está e apenas ouvir. Nossa, complicado. Problema seu. Se vira. Ah, isso é a vida. Quando eu falo isso, as pessoas dizem que não, eu não aceito a realidade da vida, ou que eu estou com pouca força de vontade. Mas o ponto que eu quero chegar é outro. Acontece que eu quero dizer que às vezes é necessário termos mais compaixão com o próximo, ouvir mais o próximo e evitar culpá-lo por todas as situações ruins que essa pessoa esteja passando. Às vezes eu nem quero a ajuda da pessoa em específico, quero apenas que me ouçam sem julgamento ou indiferença. É por isso que no início da vida adulta, muitas pessoas começam a desenvolver a depressão ou então a querer se isolar do mundo. Mas eu também não culpo as pessoas de serem indiferentes. Em alguns casos, eu também serei frio, serei distante. Mas a gente precisa então nos perguntar, por que isso acontece? Porque vivemos em um mundo em que você é o que você possui, financeiramente falando. E ter dinheiro é uma corrida individual, uma tarefa árdua para cada indivíduo da sociedade. E a distribuição do dinheiro não é nada justa, muito menos justa em questão de esforços, o que deixa as pessoas preocupadas apenas com a maneira que elas vão ganhar dinheiro, por conta própria. Então é muito mais fácil julgar os sentimentos das outras pessoas inferiores e muito mais fácil colocar na sua cabeça, não é problema meu. A quarta coisa que eu aprendi é que o mundo vai me cobrar várias coisas, mas que eu não sou obrigado e nem sempre vou conseguir entregar tudo. A vida exige muito de nós e às vezes ficamos pressionados a querer entregar tudo, mas a gente tem que saber que não somos obrigados. Temos que saber que não temos essa capacidade de entregar tudo que a vida exige. E não quer dizer que sejamos ruins por isso. Também não é certo a gente deixar a vida a Deus dará e não fazer nada também. Mas o que eu quis dizer é que eu aprendi a respeitar os meus limites. Aprendi a alinhar as coisas da vida com o que eu quero e com o que me faz bem. Aprendi a dar valor às pequenas coisas que eu faço. A quinta coisa que eu aprendi é que a minha autocobrança se baseia na cobrança alheia. Eu me cobro muito. E eu descobri que isso é porque as pessoas ao meu redor cobram muito de mim. É muito importante a gente se cobrar, se manter disciplinado a seguir o que a gente quer. Mas a gente tem que saber discernir a diferença da cobrança boa e da cobrança tóxica, que nos deixa exaustos. A sexta coisa que eu aprendi é que o dinheiro nem sempre será o problema, e sim a forma de consegui-lo. O dinheiro possui valor. É com ele que compramos comida, temos acesso à saúde, à casa, à educação, até roupas, até morrer precisa de dinheiro. Ele necessariamente não é o problema, mas sim a forma de conseguir esse dinheiro. Como eu disse, nem sempre os esforços vão ser garantia de conseguir dinheiro. Nem sempre seremos valorizados pelo que fazemos. Nem sempre seremos recompensados de forma justa, o que nos deixa frustrados, o que nos deixa irritados, com razão. E o que eu aprendi é que eu devo então ser o dono das minhas próprias oportunidades. Buscar as minhas formas de ganhar dinheiro, seja vendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente, correndo atrás de um bico. Porque querendo ou não, precisamos sobreviver. Ou a gente vai pelo lado mais fácil, que é fazer coisas erradas, ou vamos pelo lado difícil, que é fazer o certo. Mas mesmo fazendo o lado difícil, fazendo as coisas
coisas certas, a gente nunca pode deixar de lutar por condições mais justas, por condições mais humanas. A 7ª coisa que eu aprendi é que as pessoas nunca vão me entender por completo. E tá tudo bem. Eu também preciso ser compreensível com as pessoas. Entender que nem todo mundo vai entender completamente as coisas que eu passo, nem todo mundo vai entender o que eu sinto. E tá tudo bem. Nem eu também vou conseguir entender todas as pessoas do mundo, todas as pessoas ao meu redor. E nem sempre isso vai significar que eu tenho o intuito de machucar as outras pessoas ou vice-versa. A 8ª coisa que eu aprendi é que, mesmo morando sozinho, eu dependo muito da minha base, que no caso são os meus pais, financeiramente falando. E isso está tudo bem. Nem são todas as pessoas que têm o privilégio de depender dos pais, de poder contar com os pais. Eu reconheço que eu tenho uma base muito forte com a minha família. Se não fosse por eles, eu não estaria onde estou hoje. O Brasil é um país muito complicado, principalmente para os jovens adultos que precisam estudar, que precisam trabalhar, que no caso é o meu caso, que eu estudo, faço faculdade em outra cidade, em outro estado, e dificilmente um jovem adulto vai conseguir se desligar completamente dos pais, financeiramente falando. A 9ª coisa que eu aprendi é que a faculdade não é tão difícil quanto parece. Aproveitando que eu falei de faculdade, eu quero dizer que a faculdade não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente gosta de espalhar por aí. Ela exige muito, com certeza. Mas pra mim, a maior dificuldade que uma faculdade pode nos proporcionar é lidar com estudantes e professores que gostam de dizer que a faculdade é difícil. Sinto que essas pessoas têm o prazer de ampliar as coisas ruins da faculdade e querem jogar para os novos alunos que costumam chegar com gás, com animação, que tudo é ruim e difícil. Ah, você chegou tão feliz no primeiro semestre. Quero ver quando chegar no terceiro. Ah, gente, me poupa, não vamos assim assustar as pessoas desse jeito não. É por isso que o mundo anda amargo, triste, porque as pessoas gostam de ampliar as coisas ruins, de aumentar as coisas, ao invés de receber com um sorriso no rosto, com verdadeira paixão pelas coisas, gostam de ser falsos. Ah, não. Acho que isso é ego ou apenas frustração, porque tem tanta gente que chega na faculdade e percebe que o caminho é difícil, percebe que as coisas não serão de mãos beijadas e aí acabam querendo frustrar as outras pessoas, dizendo que é ruim, dizendo que é difícil. Vamos melhorar. A 10ª coisa que eu aprendi. Aos 21 anos, eu percebi que a minha infância reacendeu. Na verdade, quando eu cheguei aos 20 que isso aconteceu. Parece que eu me tornei uma criança de novo. Estou reaprendendo um monte de coisas. Estou reaprendendo a viver. E faz bem enxergar o mundo de novo como se eu fosse uma criança. Porque o olhar de criança é um olhar explorador. O olhar de que a gente tem que descobrir coisas novas, nos permitir enxergar as coisas com um toque de magia e fantasia. E isso faz bem. Nos torna mais humanos e mais capazes de explorar esse mundão. A 11ª coisa que eu aprendi não é necessariamente uma coisa boa, mas também não é tão ruim. Eu aprendi que qualquer situação ruim ou triste parecerá pior, mas isso acontece porque agora eu lido completamente com meus problemas sozinho. Sou eu quem tem que resolver. Tudo vai parecer maior, mais difícil e mais complexo, mas também a nossa força para resolver essas coisas vai aumentar, porque a gente agora tá criando experiência. Então não se assuste quando um problema parecer maior. Saiba que a sua força para resolver também aumentou. E se não conseguir resolver, tá tudo bem. Você não vai ser nem o primeiro e nem o último a não conseguir resolver as suas coisas. E isso é o que eu venho passando. Eu tô conseguindo resolver os meus problemas com calma, com cautela, indo devagar. E nem sempre eu vou conseguir resolver tudo. Tá tudo bem. Mas não é culpa minha também se eu não conseguir. É porque apenas naquele momento eu não tava pronto. A questão é aprender a lidar com tudo isso e não deixar que essas coisas tomem conta da minha mente. E é importante lembrar que não precisamos lidar com todos os problemas sozinhos. A 12ª coisa que eu aprendi é a criar um filtro para as opiniões alheias. Eu sempre fui muito de dar bola para as opiniões alheias. Sempre me preocupei com o que as pessoas acham de mim. E isso pode ser extremamente ruim. Descobri então que eu preciso criar um filtro para poder filtrar aquelas coisas, aquelas opiniões boas e aquelas opiniões que sejam ruins. E quando eu falo de criar filtro, não é necessariamente deixar de ouvir as opiniões. A gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente tem que saber então discernir e ter o conhecimento para poder saber como iremos agir.
Com qual intenção iremos agir? A gente vai agir de acordo com as opiniões boas ou de acordo com as opiniões ruins? Eu sou uma pessoa que eu me considero muito rebelde. Uma coisa que eu odeio é ouvir lição de moral, ou então ouvir opiniões que não condizem com as minhas crenças, com as minhas motivações, ou então com as coisas que eu tenho vontade de realizar. Mas ao mesmo tempo eu tento agradar todo mundo, tento colocar um sorriso no rosto para que as pessoas sejam legais comigo. E isso é um erro, eu não preciso necessariamente fazer isso. O que eu preciso fazer é ter um equilíbrio entre aceitar os bons conselhos das pessoas e descartar os ruins. Mas também não preciso ser aquele tipo de pessoa que não escuta nada, que fecha a cara para todo mundo. A 13ª coisa que eu aprendi é aprender a errar. Esse é bem difícil, porque é complicado a gente aceitar que a gente errou ou que algo que queremos muito deu errado. Mas é sempre necessário deixar pra lá e seguir em frente, para que a gente possa tentar outra vez. Os meus erros me fazem crescer e também me dá uma certa crise de raiva momentânea. E é normal, são esses momentos que dão errado que nos dão uma chance de fazer uma autorreflexão, dar uma pausa. Quando eu digo que aquele momento que a gente dá uma parada, dá uma descansada, são esses momentos que nos dão a oportunidade de refletir os nossos passos. Nos agarrar à distração é muito fácil e nos faz querer desistir. E deixa eu checar se esse trem tá gravando. O 14º aprendizado é que eu aprendi que a gente deve focar nas coisas pequenas que está no nosso presente. Focar em cada pequeno momento do presente é o que irá trazer grandes resultados a longo prazo. É o que eu estou tentando fazer. Valorizar a minha vida do presente, o que eu tenho hoje, as pessoas que eu tenho hoje, a faculdade, os meus estudos e o que eu sou hoje. A 10ª coisa que eu estou aprendendo, que eu aprendi e estou aprendendo ainda, é a ficar em silêncio. Ficar em silêncio é obrigatório quando o assunto é se preservar. Saber medir as palavras e o que compartilhar. É uma tarefa difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de compartilhar as vivências, compartilhar as minhas coisas. Mas informação pessoal no ouvido de muita gente não presta. E isso inclui amizades também. Às vezes é necessário guardar as coisas só com a gente. A 16ª coisa que eu aprendi é que eu preciso ser recíproco com as pessoas. Às vezes. Muitas vezes eu me dou demais para certas pessoas ou então me dou de menos para outras. O ideal é equilibrar tudo com a tal da reciprocidade. Ser raso com quem é raso e ser profundo com quem é profundo comigo, mas com cautela. Devemos saber que nem sempre devemos tratar tudo na mesma moeda. A 17ª coisa que eu aprendi é ter autoconfiança. Desenvolver a autoconfiança foi o que me permitiu chegar aqui hoje. Cursar uma faculdade federal num curso que eu sempre tive vontade. Isso aconteceu porque em algum momento lá atrás eu tive a coragem e tive a confiança na minha pessoa que eu conseguiria chegar nesse lugar que eu queria estar. A 10ª coisa que eu aprendi é que se o mundo acelerar, a melhor coisa a fazer é ir devagar. Lembra da primeira coisa que eu disse aqui no vídeo? Que a vida é uma corrida? Então, eu quero dizer que, por via das dúvidas, se tudo estiver rápido demais, é melhor ir devagar. O mundo está acelerado e cheio de informação. Redes sociais, dinheiro, profissão, vida social, conquistar isso, fazer aquilo, um monte de coisas. É melhor viver cada momento de cada vez. Sentir cada dia passar, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, sentir aquele vento, aquela brisa no rosto, ver aquela folhinha cair, ver os animais. A pressa tira a qualidade da nossa vida e nos adoece. E se a gente não parar para analisar tudo com cautela, tudo devagar, é bem possível que lá no futuro a gente nos fale: ai, o tempo passou tão rápido e eu não aproveitei. A 19ª coisa que eu aprendi é que eu devo criar as minhas próprias oportunidades e exportar para o mundo a forma como eu me enxergo. Quando eu falo pra gente criar nossas próprias oportunidades, é corrermos atrás daquilo que queremos, produzir algo. Como eu quero produzir o meu canal no YouTube, quero produzir vídeos pro meu canal no YouTube, porque eu tenho o intuito de fazer disso a minha profissão, ganhar dinheiro com isso. O que eu quero dizer com criar oportunidades é você criar as suas coisas, tirar os seus projetos do papel, ler aquele livro que você tá com vontade, aprender aquele novo idioma que você sempre teve vontade, desenvolver aquela habilidade, tocar um violão, aprender a ler melhor, aprender a escrever melhor, vender coisas para ter uma renda. Criar as nossas próprias oportunidades nos torna independentes das coisas do mundo. A gente nunca vai ser independente do dinheiro, mas a gente pode se tornar independente das situações, das pessoas, independente da oportunidade que querem nos dar, que são poucas
positivas e muitas vezes são oportunidades que a gente não tem total domínio, né? E o meu propósito é que o mundo me enxergue como eu me enxergo. Eu quero que as pessoas enxergam o quão vencedor e merecedor eu sou. A 20ª coisa que eu aprendi é que os meus hábitos dizem quem eu sou. Analisar os meus hábitos, sejam eles cotidianos, acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, limpar a casa, sejam eles hábitos simples ou complexos, fazer essa análise me ajuda a entender quem eu sou. Consigo identificar o que eu estou fazendo de errado e o porquê de eu estar fazendo isso. Descobrir o motivo de certos comportamentos ruins, como posso melhorar comportamentos que já estão bons e como eu posso eliminar aqueles hábitos que sejam ruins, como a ansiedade exagerada, por procrastinar demais, sono irregular ou então dormir até tarde, entre outros. E o meu 21º aprendizado, tendo 21 anos, é que eu ainda sou muito jovem, não posso esquecer que eu ainda tenho uma longa vida pela frente e que eu ainda irei conquistar várias coisas, que eu ainda irei perder várias coisas, que eu ainda vou errar muito, também vou acertar muito, e eu devo lembrar o quão merecedor eu sou e o quão vencedor já sou por estar aqui hoje. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais para compartilhar essas experiências pessoais e para vocês me conhecerem um pouco melhor. Comentem aqui embaixo quais foram desses 21 aprendizados que você mais gostou ou mais se identificou. Fique ligado no canal nos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.